Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos começar os estudos da parte geral do Código Civil. Vamos começar os estudos do Código Civil lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º, onde nós vamos identificar alguns institutos que são fundamentais, alguns institutos que são basilares. E institutos que muitos confundem. E por conta dessa confusão, erram em prova, você vai, acerta e consegue a sua aprovação. Daqui, dessas primeiras aulas do Código Civil, saem muitas questões de concurso público. Talvez um dos pontos mais importantes da parte geral, nós vamos tratar nessa e nas próximas 5, 6 aulas da primeira parte do Código Civil. Temas importantíssimos, questões recorrentes em concursos, elaboradas pelas variadas bancas, nós vamos encontrar aqui nessa e nas próximas aulas. Código Civil, parte geral, estudo das pessoas naturais. O que é personalidade, o que é capacidade de direito, o que é capacidade de fato, você sabe? Você sabe o que significa personalidade jurídica? O que significa capacidade de direito, capacidade de fato? Quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes? Você se recorda? É disso que nós vamos tratar nessa e nas próximas aulas. A regulamentação sobre as pessoas, começando pelas pessoas naturais. O que é uma pessoa? O que se entende por pessoa no direito? Pessoa, meus caros, é o ente jurídico suscetível de direitos e deveres. De direitos e deveres. Pessoa é o ente jurídico suscetível de ser titular de direitos e de estar incumbido de alguns deveres na ordem civil. Por isso, as pessoas são os sujeitos das relações jurídicas, patrimoniais ou extrapatrimoniais. Pessoas. Os sujeitos da relação jurídica. Entes suscetíveis de titularizar direitos e de vincularem-se, de serem vinculados, melhor dizendo, a determinados deveres e obrigações. O direito brasileiro reconhece duas espécies de pessoa. Nós temos a pessoa natural e a pessoa jurídica. Então, pessoa é o ente jurídico suscetível de direitos e deveres, direitos e obrigações. E existem duas pessoas. A pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural, você bem sabe, é o ser humano. A pessoa natural é o ser humano. E, doutrinariamente, nós vamos encontrar o seguinte conceito. Pessoa natural é o ente dotado de uma estrutura, de uma complexidade biopsicológica. O conceito que nós vamos encontrar aí difundido na doutrina. Pessoa natural é o ser humano, nós sabemos. É o ente dotado de estrutura, de complexidade biopsicológica. Biopsicológica. Por isso também chamada de pessoa física
e pessoa de existência visível. Mas eu chamo a sua atenção para esse conceito. Ente dotado de estrutura de complexidade biopsicológica. Por que eu chamo a sua atenção para esse fato? Porque durante muito tempo nós entendemos o conceito de pessoa natural. Durante muito tempo nos foi apresentado o conceito de pessoa natural como sendo aquela biologicamente criada. Notem, agora a doutrina difunde o seguinte conceito: pessoa natural é o ente dotado de estrutura, de complexidade biopsicológica. Mas durante muito tempo, falou-se em pessoa natural como sendo o ente criado biologicamente. Esse conceito ele se tornou inadequado, obsoleto, especialmente por conta dos avanços da biotecnologia. Nós sabemos que, atualmente, nem todas as pessoas naturais são criadas biologicamente. Não é verdade? Então, esse conceito já não é mais o conceito adequado. Estão avançadíssimas as técnicas de reprodução assistida, de fertilização in vitro, de inseminação artificial, homóloga, heteróloga. Então não entendemos mais adequado esse clássico conceito de que a pessoa natural, de que a pessoa física seria aquela biologicamente criada. O que nós sabemos? Hoje é possível termos pessoas naturais criadas a partir de técnicas biotecnológicas, notadamente reprodução assistida, fertilização in vitro, inseminação artificial e etc. E o legislador, muito embora não regule o procedimento das técnicas de reprodução assistida, ele reconhece. Ele reconhece a pessoa natural oriunda desses meios. Inclusive, no Código Civil de 2002, identifica como meus parentes. Artigo 1593 do Código Civil, na sua tela, vai dizer que o parentesco ele é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. E aqui nesta outra origem é que encontraremos as pessoas naturais que foram criadas a partir das técnicas de reprodução assistida. Reprodução assistida, seja homóloga ou heteróloga. Então, o legislador não regula as técnicas de reprodução assistida, mas reconhece a pessoa natural daqui decorrente. Por isso que a doutrina vai dizer que a pessoa natural é o ente que tem estrutura, que tem complexidade biopsicológica. Tem complexidade biopsicológica. É o ser humano, é a pessoa física, é a pessoa de existência visível. Por sua vez, nós não vamos aprofundar aqui, né? Porque não é o tema. Olha o tema aqui em cima, pessoa natural. Mas há outra espécie de pessoa, a pessoa jurídica, nada mais é do que o agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade. Associação, sociedade, etc. Ou a destinação de um patrimônio, a dotação de um patrimônio para uma finalidade específica, como acontece no caso da fundação. Então, pessoa é o ente jurídico suscetível de direitos e deveres na ordem civil. Nós temos pessoa natural, ente com complexidade, com estrutura biopsicológica, e a pessoa jurídica, que é o agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade,
sociedade, associação, etc., ou a dotação patrimonial, a destinação patrimonial para determinado fim. Fundação, por exemplo. Ok? Beleza? Mas o nosso foco, como eu disse, é a pessoa natural. E aí, falando sobre pessoa natural, identificado o que é a pessoa natural, passamos então a tratar sobre esse tema que é extremamente importante, que é o tema da personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? O que se entende por personalidade jurídica? Meus caros, personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade jurídica, dizia, é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Professor, o senhor disse que pessoa é o ente jurídico suscetível de ser titular de direitos e deveres. Agora está me dizendo que personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. Existe relação entre esses dois conceitos? É evidente que sim. Expostos esses dois conceitos, me parece, fica simples de se observar que a personalidade jurídica, na verdade, é o atributo que define a pessoa. É o atributo que determina a pessoa. A personalidade jurídica é o atributo que nos faz pessoas. Só é pessoa quem tem personalidade. Esse é o elemento essencial. Se a pessoa é o ente jurídico capaz, é o ente jurídico suscetível de titularizar direitos e deveres, e se deve ao fato de ser dotado de personalidade. A personalidade jurídica nada mais é do que o atributo definidor da pessoa. Dizia eu, personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é o atributo que nos faz pessoas. É o atributo que define a pessoa. A pessoa é pessoa para o direito porque tem personalidade. Além disso, o fato de sermos dotados de personalidade nos garante uma proteção mínima, uma proteção existencial por parte do Estado. Exatamente. Independente de quem seja, se tem meses de vida, se tem 100 anos de idade, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se é uma pessoa que nunca cometeu um crime na vida, se é outro que já matou várias e várias pessoas. O fato de ser dotado de personalidade garante uma proteção mínima por parte do Estado. É a proteção do que nós chamamos de direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Nós vamos falar só sobre os direitos da personalidade muito em breve. Mas um dos maiores doutrinadores sobre o tema, Rubens Limon de França, vai dizer que os direitos da personalidade, eles se dividem em 3 pilares. Primeiro, a integridade física. Segundo, a integridade moral. E terceiro, a integridade intelectual.
Veja bem, personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade jurídica é, pois, o atributo que define a pessoa. E mais do que isso, personalidade jurídica é o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima existencial por parte do Estado. Proteção essa que se encontra no rol dos direitos da personalidade. Quem quer que seja, o que quer que tenha feito, a pessoa ela tem direito à integridade física, integridade moral e integridade intelectual. Ok? Belezinha? Ótimo. Perfeito. Personalidade, aptidão genérica para ser titular de direito, atributo que define a pessoa, qualidade que lhe é essencial. Inclusive você pode conferir lá na ADI 3510. Toda pessoa é dotada de personalidade, por isso é que a pessoa é sujeito de direitos e deveres. Além disso, a personalidade é o atributo que assegura à pessoa uma proteção mínima por parte do Estado, os direitos da personalidade. Nós não podemos confundir personalidade com capacidade. E aqui é o primeiro grande passo que quero dar com vocês. Ok? Existem dois institutos que são fundamentais ao direito civil: personalidade e capacidade. Nós acabamos de ver o que é personalidade. E a capacidade, meus caros? O que significa capacidade? Na doutrina nós vamos encontrar a personalidade como, ou melhor, a capacidade como sendo a medida da personalidade. Isso aqui é um conceito doutrinário, tá? Inclusive que, para mim, conceito que não explica tanta coisa assim. Mas conceito que já foi cobrado dessa forminha aqui em concursos públicos. Então você precisa saber que a capacidade ela é a medida da personalidade, e isso é a doutrina que nos diz. Só que existem duas espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, também chamada de capacidade de aquisição ou gozo, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício ou de atividade. Você está aqui comigo? Dizia eu, personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, é o atributo que define a pessoa, é o atributo que a garante pessoa uma proteção mínima por parte do Estado. E a capacidade, por sua vez, é a medida da personalidade. Capacidade é o que materializa a personalidade. Só que não basta isso para compreendê-la. Porque existem duas espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, também chamada de capacidade de gozo, capacidade de aquisição, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício ou de atividade. Precisamos analisá-las individualmente. O que é a capacidade de direito? A capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente gostaria de pedir desculpas para você, pedir licença, pois atrapalhei os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer os nossos professores, conhecer a nossa metodologia e a nossa qualidade. Este curso completaço, claro, incluindo o restante dessa videoaula e muito mais videoaulas, um curso super atualizado, super competitivo, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você pode ter certeza, pode se matricular,
cumpra as nossas orientações pedagógicas, faça o nosso personal coach, que é a nossa metodologia de ensino, nossa metodologia 100% baseada em meta de estudos, que se você seguir as nossas orientações e cumprir as suas metas, pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Gostou? Tem um link aqui para você fazer a matrícula ou entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês! Forte abraço!